Boa noite a todos, obrigada pela participação de vocês aqui comigo, mais um domingo. O tema que eu trouxe hoje foi para honrar muitas pessoas que estão vivendo essa situação do câncer e para saberem como é que acontece, por que acontece, qual seria, na verdade, a forma de agir, que às vezes as pessoas não sabem o que fazer, ficam nesse momento decepcionadas com a vida, acham que foi um acaso, foi um infortúnio, foi um azar, enfim. Então, é um assunto sério, é um assunto que eu estudei através de várias fontes e todas elas, na verdade, coincidem em afirmar que é somático, então é uma soma de vários fatores. As causas são genéticas, mas não são hereditárias. Então eu quero deixar assim bem claro que muitas pessoas acreditam que tudo que é genético confundem com hereditariedade. Então não é porque é genético que é hereditário. É raríssimo o câncer que é hereditário, tá? Geralmente acontece essas mutações das células por uma agressão, uma lesão, e essa agressividade, essa lesão que acontece, faz com que a multiplicação celular comece a ocorrer de forma desordenada e acelerada. Muitos cânceres não são malignos, eles são cânceres que não têm a capacidade de se deslocar para outros órgãos ou contaminar ou se moverem para outros órgãos. Muitos crescem ali nos locais, são chamados de tumores e podem ser retirados através de cirurgias. E o maior prejuízo que eles dão é que eles começam a crescer desordenadamente e ocupar o espaço que pertenceria a outras células. Então, eles começam a ter formas que não estão homogêneas ali com o restante do corpo onde eles estão localizados. E eles começam a retirar o espaço das outras células, por exemplo, se é na cabeça, eles começam a comprimir partes do cérebro que vão perdendo a função porque estão sendo comprimidos, por exemplo, aquele tumor, aquela massa que vai crescendo ali das células. Se diz genética porque acontece, né, pela genética, que são os genes eles guardam uma quantidade, a nossa maior quantidade de informações ali dentro, a célula é um ácido que fica ali dentro do núcleo da célula, e esse ácido diz que 1 grama desse ácido possui 250 milhões de informações. Então, nós seríamos como um pendrive ambulante, né? Se 1 grama tem isso, imagina a quantidade, né, do nosso peso. O DNA, onde tem essa quantidade, né, 1 grama de DNA, guarda tudo isso de informações, ele vai dando informação para a multiplicação da célula. Então, o tempo todo nós estamos multiplicando células defeituosas, estão morrendo, células antigas, células que não estão bem, elas vão morrendo e vai se multiplicando outras células. O DNA manda a informação para o RNA que vai se multiplicando como se fosse tipo um Y, que eles chamam de forca, e dali vai surgindo 2 etapas das novas células. Então, isso daí é muito rápido, é o tempo todo, nós não nos damos conta, mas está acontecendo o tempo todo essa multiplicação de células dentro do nosso corpo. Como acontece o câncer? Acontece que, de alguma forma, alguma lesão acontece na célula, por um meio externo,
agressividade do meio ambiente, químicos que são inalados, como do fumo, do tabaco, de materiais que oxidam no ar também, dos combustíveis. Então, são chamados de indutores ou promotores ou, digamos assim, estimulantes cancerígenos, químicos que nós ingerimos através da comida, gorduras animais que trazem muitas toxinas. Qualquer um desses componentes agressivos à célula é capaz de fazer uma mutação genética. Então, digamos assim, os genes acaba sofrendo ali uma ligeira mutação, mas como tem 3 etapas, o câncer tem 3 etapas, que seria na hora que recebe ali, a célula recebe essa mutação, quando está na fase primária, que seria no início, já existe vários mecanismos orgânicos nossos de defesa, da parte do sistema imunológico, principalmente, para fazer com que aquelas células sejam eliminadas. Então, a maior parte desses erros, né, que são chamados de erros, que acontecem ali, essas mutações, já são eliminados e não acontece o câncer para a maior parte das pessoas. Outras começam ali no início, que seria a fase primária, e de alguma forma, quando não está mais a pessoa exposta àquele meio ambiente hostil, agressivo, aquela lesão que estava se alimentando, por exemplo, de algum fator, ou estava bebendo, estava exposta muito ao álcool, estava um determinado tempo, que existem vários fatores, o álcool é um deles. Remédios, alguns remédios começam a iniciar essas lesões em algumas células, por exemplo, na célula hepática, e pode começar a iniciar essas mutações, essas células começam a ter esses erros e começa ali um câncer que antes que ele evolui, que daí é a fase, né, promocional, digamos assim, eles deram esse nome porque quando a pessoa tem um agente promotor em algum local, um marketing, geralmente se fala de uma promoção, que é uma multiplicação assim das informações. Então, quando começa a acontecer essa fase da promoção, os agentes promotores começam a multiplicar essas células que já estão com erro, já estão com mutações, e se for, né, a pessoa tiver essa interferência, parar de beber, por exemplo, há mecanismos no corpo que vão ali e vão começar a regenerar. Nós temos várias células que fazem essa parte aí da saúde regenerando. Só que o que acontece quando a pessoa está muito tempo exposta a esses agentes agressores, ela continua promovendo essas mutações e aí começa o crescimento de uma quantidade enorme de células mutantes até chegar a essa fase onde a pessoa começa a receber vários indícios de mal-estar e ali quando vai se dirigir ao médico para fazer um exame, ela constata ali que ela tem uma mutação em alguma parte do corpo, em algum lugar pode se formar um tumor, em outros a pessoa já chega ali numa fase em que está tendo a metástase, que seria a etapa última, né? Que é quando o câncer maligno começa a se transportar e a levar as células malignas, né, que estão todas defeituosas e se multiplicando, para várias outras partes do corpo, para vários outros órgãos. Ali raramente se consegue reverter. Existem casos que aconteceu ou por quimioterapia, que são vários químicos que foram desenvolvidos para atacar essas células cancerígenas,
onde outras células que estão saudáveis também são atacadas junto e acaba enfraquecendo aí o corpo também. As células, como ao contrário do que as pessoas pensam, que o DNA é algo resistente, é algo forte, não é, por tudo que eu li em vários textos, em vários artigos, o DNA não é uma forma forte da célula, tanto que ela está bem no núcleo, bem na parte mais interna da célula, exatamente para ficar protegida e ali guardar todas as informações genéticas e poder, né, fazer as células filhas que estão sempre se reproduzindo, a mãe fica ali gerando várias e várias outras células filhas. Existe o RNA, né, existem 3 tipos de RNA, e um deles é esse que leva as informações para essas células filhas se multiplicarem. Quando acontece uma virose ou uma contaminação de alguma bactéria, pode ocorrer uma mutação e essa duplicação das células acontecer que esse RNA seja contaminado através de uma proteína que começa a sofrer ali um defeito e acaba acontecendo digamos assim, uma multiplicação dessas células defeituosas. Quando acontece isso, a pessoa acaba tendo um contato mais agressivo, quando é por um vírus. Aquele dia que eu estive aqui falando com você sobre o Epstein-Barr, eu não tinha tido uma noção assim tão profunda de como ele faz acontecer com maior agressividade. Então, ele é um dos vírus, assim como o vírus da hepatite B, também é outro vírus que agrava mais rápido essas mutações. As células ocorrem muito rapidamente essa multiplicação, mais aceleradamente do que as células comuns, normais, que estão ali saudáveis. Como elas são desordenadas e elas não estão a receber ordem genética, digamos assim, a apoptose não está acontecendo, porque a apoptose é o mecanismo que o organismo tem para matar as células defeituosas. Como acaba acontecendo uma forma inibidora desse mecanismo de ação do organismo contra as células defeituosas, existe na superfície da célula uma sensibilidade que ela está defeituosa, então ela mesma tem que se consumir, se suicidar, mas não acontece isso. E, ao mesmo tempo, o sistema imunológico também está com alguma falha e as células que deveriam perseguir e matar a célula defeituosa também está, digamos assim, adormecida, né? Usaram tanto o termo adormecido, quanto também usaram o termo, como é que eles disseram? Que estava como que desligado, ele não estava recebendo essas informações. Aí eu verifiquei que uma pessoa que está exposta, digamos assim, no início de um crescimento desordenado dessas células, a pessoa está exposta a vários tipos de hostilidade às células. Então, ela ou fuma, ou bebe, ou não fuma, não bebe, mas é fumante passivo, está sempre com alguém que fuma, ou então ela trabalha numa fábrica, ou pode também estar em contato sempre, todo fim de semana, com o assar de uma gordura animal com carvão, que também é confirmado como agente
carcinógeno, e acaba recebendo essa fase primária desse desenvolvimento dessas células desordenadas e cancerígenas. Se ela, ali no meio dessa etapa, antes que haja a promoção das próprias células a se multiplicarem desordenadamente e com grande rapidez, que daí ali já vai para a fase da metástase, e acontece ali com bastante tempo ainda de diferença. Tem, assim, pessoas que chegam a levar anos para acontecer essa fase da metástase. E ela começar a ter contato, por exemplo, com frutas, com legumes, com agentes que interferem na célula promotora da quantidade de multiplicação dessas células cancerígenas, ela pode reverter. Então, eu li muitos artigos que muitas pessoas não chegam a ter o diagnóstico que estão com algum câncer, com algum crescimento desordenado de células, e de alguma forma elas começam a receber do corpo alguns sintomas, porque geralmente os sintomas de mal-estar é uma desorganização em que o corpo já está se manifestando desse mal-estar, e não é necessariamente um câncer, mas são meios ou mecanismos que estão iniciando um processo de células que podem ocorrer de se transformar em cancerígenas. Então, ali em vários textos eu vi que células normais, saudáveis, podem se transformar em células com lesões e assim começarem esse crescimento mutante. Por exemplo, uma pessoa que tem uma bactéria resistente no estômago, como essa H. pylori, ela começa a receber lesões ali no estômago, várias e várias lesões, e isso começa a fazer um crescimento desordenado de células cancerígenas através dessas lesões de muito tempo estar acontecendo ali no estômago. Chega uma hora que a célula, ela começa a ter esse crescimento desordenado e não recebe mais o efeito da apoptose, ou não recebe mais as ordens do DNA. Aí ela começa a crescer desordenadamente, e é assim que se dá, por exemplo, alguns cânceres ali de estômago, de garganta. A pessoa que fuma faz uma lesão ali na garganta, e isso vai crescendo. Também células hepáticas, a pessoa começa a lesionar com o álcool, e quando se dá conta, às vezes quando já está assim, com os efeitos bem adiantados, quando vai receber o diagnóstico, já está com metástase por algumas partes do corpo. De todas essas matérias que eu li, eu fiquei assim animada no sentido de que todas afirmaram de que quando nós mudamos de estilo de vida na fase primária, nós revertemos todos os tipos de multiplicação de células mutantes ou células defeituosas, ou que esteja ocorrendo algum tipo de erro. Outra coisa que eu fiquei animada é que tudo que fizer a promoção da apoptose, que seria a morte das células de algum defeito que elas tenham, em vez de elas ficarem inibidas ou lhe seja cortado algum dos mecanismos de defesa do corpo, também faz com que essas células não tenham crescimento desordenado. Então, digamos assim, quando tem uma quantidade de proteínas defeituosas, vários aminoácidos ali, né, vão fazendo a carreirinha até completar ali a quantidade de proteínas, e vão se multiplicando e tal. Mas se acontecer de ter uma quantidade de estímulo de apoptose, essas células, elas mais rapidamente também são extintas.
Então, eu fiquei, assim, feliz de saber que a limpeza hepática é um dos processos que pode realmente promover a apoptose. Ela faz isso, ela promove a eliminação de células no geral. Então, por exemplo, a pessoa que tem um organismo mais lento, que está com gorduras hepáticas, já está começando assim com um grau de esteatose, que está lesionando algumas células, que podem começar a se multiplicar desordenadamente ali, com algum tipo de lesão. Ao promover essa apoptose pelo método, né, do protocolo da limpeza hepática, a pessoa vai estar, né, acelerando a forma saudável do corpo se defender dessa multiplicação celular. Então, digamos assim que nós não temos como comprovar quem estava, quem não estava com alguma quantidade de células lesionadas quando começou com o conhecimento desse protocolo da limpeza hepática, mas acredito que a maioria teve a possibilidade de otimizar o seu organismo. Outra coisa que eu fiquei também bem feliz assim é que a For Life, né, tem vários princípios ativos em alguns dos compostos, como os frutos vermelhos, o ginseng, também aquele produto que é usado na própria quimioterapia, um dos produtos inibidores, né, de células, de crescimento de células cancerígenas, que é o Transfactor Plus. Todos esses daí, eles promovem de alguma forma uma leitura otimizada do nosso sistema imunológico contra o crescimento dessas células mutantes. Então, digamos assim, a pessoa está com um vírus ou com uma virose, ela contrai ali. Se ela não tiver muito tempo com esse vírus se oportunizando da fraqueza do corpo, se ligando a nenhuma proteína do corpo, e o mecanismo da apoptose e também das células killer forem lá e já eliminarem essa multiplicação, não vai acontecer esse progresso. Eles vão estar no princípio, desse princípio não tem o progresso da quantidade de células mutantes, nem defeituosas o suficiente para criar um tumor ou muito menos uma metástase. Então, digamos assim, que nós estamos organizadas, né? Eu e você, Ioneide, Leuci, e todos aqueles que nós sabemos que estão ali promovendo a divulgação, né, dos produtos da For Life. Temos algumas outras marcas que também usam princípios ativos que são inibidores do crescimento de células defeituosas. A grande importância da alimentação nisso tudo também é que está confirmado inclusive no INCA, no Instituto do Câncer, tem lá vários artigos que confirmam que os vegetais e as frutas contêm vários princípios ativos que acordam as células e fortalecem essa multiplicação saudável das células, fazendo com que as células que estariam crescendo defeituosas sejam eliminadas pelo crescente progresso das outras e também pela apoptose estar ocorrendo de forma eficaz, e o nosso código genético, também o nosso sistema imunitário, ter uma forma mais eficaz, mais acordada, e os fatores de transferência em si, ao otimizarem a localização dessas células, que isso daí é muito importante. E eu já vou dizer também algo que é novo, foi descoberto agora em 2018, não tem sido muito falado, apesar que eu enviei uma matéria sobre isso,
sobre a parte do código genético que é chamado de lixo. A maior parte dos médicos e pesquisadores até deixou para lá essa parte, quando há uns anos atrás foi declarado que eles não tinham no DNA ali um alongamento, né, do DNA, era considerado tudo lixo, porque até eles foram olhar lá e é como se fossem um monte de palavras, os códigos deles não seriam para multiplicação celular. Então eles esqueceram isso, deixaram lá como lixo, é apenas informações que a pessoa vai, né, ali assimilando através dessa parte aí do DNA. Só que agora eles verificaram que isso que eles chamavam de lixo, apesar de não fazer parte, né, das informações ou das ordens que se é dado para a multiplicação celular comum, normal, eficaz do dia a dia, quando se tem essa multiplicação mutante das células que vai se transformar em câncer, por incrível que pareça, é dessa parte do DNA do lado escuro, que eles chamam, né, o lado escuro do DNA, que vai sair algum mecanismo, alguma proteína que ao ligar com essas mutantes aí, vai influenciar num câncer muito mais agressivo. Aí eu fico pensando, né, como é que é a natureza do nosso organismo e assim como é a natureza de qualquer local que nós deixamos assim num canto da casa sem limpar ou sem ter luz, né? Geralmente fica ali mofado. Então, digamos assim que existe essa parte dentro do nosso organismo também, que é o lado escuro do DNA, onde também ninguém daria, digamos assim, valor, porque ele não faz parte das condições comuns que eles gostam de pesquisar e verificar que, como o DNA, os códigos que tem para fazer ali a multiplicação celular, mas de alguma forma é exatamente esse lado escuro, que também quando tem alguma célula defeituosa, ali acaba tendo, através dessa parte do DNA, uma maximização da malignidade. Quando temos esse processo da apoptose acontecendo mais acelerado, há renovação também nesse lado escuro do DNA, nessas ramificações, né, essas partes mais compridas. Também, quando nós estamos fazendo aceleração no nosso corpo, como um exercício físico, existem exercícios respiratórios que fazem com que aconteça a aceleração e desaceleração do organismo de forma a criar um ambiente bem mais saudável e menos oxidativo e também que renova as nossas células. Então, é um tipo de exercício muito bom para a saúde e ele também otimiza essa parte aí da apoptose e também da aceleração das células poderem se renovar. Outra coisa que nós sabemos também que ajuda seria manter o nível de oxigênio alto através da água, tomarmos bastante água, fazermos exercício físico, comermos frutas, comermos legumes, comermos mais crus do que cozidos. Então, essa contribuição tem ali no INCA. Eu vou deixar no final do vídeo, eu peço inclusive para vocês, muitas pessoas vão ali, às vezes dão um like, disseram que gostaram muito do vídeo, mas não estão se inscrevendo. Então, imagina, eu tenho 15 grupos. Desses 15 grupos, todos têm mais de 200 pessoas cada um. Existem grupos, inclusive, que não tem como entrar mais de nenhum integrante, porque tem 257 pessoas ali. E imagina se tivesse 15 grupos, vezes 200 pessoas, todos inscritos, eu já teria 1000 inscritos no meu canal.
E é isso que eu quero ter mais do que 1.000 inscritos no meu canal, quero pelo menos alcançar os 1.000, que é o que o YouTube, né, coloca lá de participação, né, e às vezes até algum ganho que eles mandam para nós, não é grande coisa, mas é algo que nos incentiva a estar aqui, né, estudando e enviando para vocês as informações e tudo mais. Isso me incentiva. Para qualquer outra pessoa também, acredito. Saber que as pessoas estão lá se inscrevendo e que gostam do canal, isso daí é bom para mim também. Ali no final vai ter a descrição. Na descrição eu vou colocar todos os ícones. Eu sei que tem pessoas que vão escutar, não estão aqui hoje, tá? Para fazer perguntas, para questionar, às vezes até desabafar, porque quando a gente recebe um diagnóstico, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente vai morrer, né? Hoje, eu não penso mais assim há algum tempo que eu já estudo esse assunto, não estava assim munida de palavras tão esperançosas, talvez, e também não estava há bastante tempo nem com a For Life, nem com a alimentação mais crua, para poder falar com esperança realmente. E hoje eu vi que a fase primária dura anos. Um câncer não se transforma em maligno, nem vai para a fase de metástase de um dia para o outro. São anos de lesões, de agressividade que acontece contra as células para elas terem essa multiplicação, né, numa quantidade enorme, mutante, para realmente se transformar num câncer, né, principalmente maligno, nessa fase de metástase. A maior parte dos cânceres que estão ali no início, eles podem ser revertidos com mudança de estilo de vida, com hábitos alimentares mais saudáveis, com horas de descanso, não deixar a célula com baixa energia, com fadiga, as dores, os sentimentos. A maior parte das pessoas, elas conseguem transmitir os sentimentos que as suas células realmente estão sentindo. Então, se elas estão ali saudáveis, elas estão promovendo também sentimentos, porque as nossas células são ali como uma, digamos assim, um monte de serzinhos dentro de nós, que inclusive quando eu estava estudando, a minha professora falou, gente, as células, elas estão no ambiente delas, dentro da casa delas, elas fazem tudo ali, elas comem, elas dormem, elas defecam dentro da gente, então acontece ali, é o paizinho delas. Agora, se nós estivermos dando para elas um bom ambiente, elas vão nos promover também sentimentos e ambiente prazeroso. Se nós estamos sofrendo de algum mal-estar, de tristezas, com certeza, e eu digo para vocês, que é falta de alguma vitamina ou várias vitaminas e sais minerais. Imaginem só que para as células se multiplicarem e fazerem essa rápida apoptose, morte das células defeituosas para nascer células boas e numa grande quantidade o tempo todo, que há essa renovação celular, elas precisam de muitos aminoácidos. Elas são a ligação de vários aminoácidos que se transformam em várias proteínas, que daí se transformam em várias ramificações de novas células, RNAs, DNAs e assim vai. Se estiver faltando alimentação saudável, suplementação que possa se transformar nesses aminoácidos, nessas proteínas, em células que vão nascer cada vez melhores e mais saudáveis, é claro que a pessoa vai sentir tristeza, a pessoa vai sentir mal-estar. Não tem condições da pessoa estar tendo uma guerra interna e estar sentindo bem-estar. Então, todas as vezes que a pessoa estiver de fato sentindo mal-estar, ela deve procurar fazer um autoexame. Isso daí é muito importante, o autoexame. Não é só a mulher, né, lembrar que existe o tal do Outubro Rosa e tem que ir ali na frente do espelho
ou ali na cama se autoavaliar no seu seio, nós temos que fazer uma autoavaliação mental, uma autoavaliação física, uma autoavaliação psicológica, os desejos que nós estamos tendo, se são compatíveis ou não numa vida próspera, alegre, feliz, se está sendo saudável os horários que nós dormimos, a quantidade de horários que nós ficamos acordados, os horários que nós nos alimentamos, tudo isso daí junto, nessa autoavaliação, vocês vão poder definir a que estado anda o vosso corpo. E se as células que estão lá dentro estão tendo, de fato, os recursos necessários para permanecer saudáveis até o restante da vida de vocês. Por que acontece? A maior parte dos cânceres acontecem na idade mais madura, na vida de pessoas que tiveram uma boa quantidade de tempo saudáveis, porque as células elas vão cansando. Se elas não tiverem atitudes de promoção de apoptose, de renovação celular, essas células elas também vão ter uma menor capacidade também, devido à idade, de se multiplicarem em células novas que também venham saudáveis. Elas têm que ter uma suplementação que dê uma carga de mais aminoácidos, mais proteínas, mais vitaminas, mais sais minerais, para que quando elas se multiplicam, elas não tenham nenhum erro, elas não tenham nenhum defeito e não aconteça nenhuma mutação. Porque se acontecer algum erro, algum defeito, alguma mutação, elas começam aceleradamente crescendo e se promovendo a terem outras células com mais mutações, com mais defeitos, com mais erros, e é assim que começam os cânceres na vida madura, na vida mais idosa, digamos assim, porque a maior capacidade da célula reter vitaminas e sais minerais é na idade onde os hormônios e a juventude ainda está progressiva, ainda está manifestando vitalidade. Depois a célula tem uma capacidade menor de reter essas substâncias, esses suplementos, mesmo a pessoa ingerindo, e também tem a menor capacidade de se regenerar e tem a menor capacidade também de localizar ali no seu sistema imunológico ou através do sistema imunológico algum defeito dessas células. Então, exercício físico nós devemos iniciar ainda na vida jovem, para que as nossas células que estão se multiplicando o tempo todo sejam células multiplicadas saudáveis e também para não ficar um recurso como um sacrifício quando a gente chega na vida adulta mais idosa, que a gente vai iniciar digamos, uma carreira esportista, aí nós vamos estar exigindo de células um pouco mais cansadas, que já vieram, digamos assim, se multiplicando de uma forma sedentária, e daí ao exigir de ter uma vida mais eficaz na aceleração física, isso também não é a forma adequada, ainda que em qualquer idade nós devemos ter idade, né, digamos assim, não existe idade para ter a função aeróbica, mas nós sabemos que uma pessoa que sempre teve uma capacidade aeróbica estimulada com 20, 30, 40, 50 anos, ela vai chegar aos 70 ainda com essa capacidade respiratória e aeróbica adequada. Mas uma pessoa que sempre foi sedentária até os 50 anos, recebe um diagnóstico que está com alguma cardiopatia, está com algum problema respiratório, ela precisa fazer exercícios, ela tem que iniciar em exercícios mais pausados e de menor impacto, e até não teria, talvez, essas enfermidades, por exemplo, cardiopatias ou vasculares, se ela tivesse tido uma vida aeróbica com uma idade mais nova. Assim são as células mutantes. Se a pessoa tem uma capacidade de regeneração
muito mais rápida por essas atividades aeróbicas, essa atividade, esses exercícios físicos e até caminhadas, caminhada também um pouquinho mais aceleradinha, é uma caminhada aeróbica. Então, a pessoa pode fazer essas atividades e renovar, porque os telômeros, que são essa parte compridinha ali das pontas do nosso DNA, quando eles crescem, eles estão mais saudáveis. Quando eles ficam se encurtando, é quando eles começam também a surgir algum tipo de defeito e também envelhecimento precoce. Então, devemos também fazer esse estímulo. O que eu mais posso falar para vocês? Né? Limpeza hepática, atividade regular, aeróbica, alimentação mais crua, suplementação, cuidados com seus sentimentos, autoavaliação, para vocês verificarem se estão tendo algum mal-estar, para poderem contribuir de que algum diagnóstico seja precoce, para você já na fase primária vocês poderem intervir aí com alimentação e com estilo de vida que já vai fazer essa mutação que estiver se iniciando aí nas vossas células serem terminadas e ser regenerado esse organismo e não dar sequência para uma malignidade posterior, tá bom? Acho que eu expliquei mais ou menos como se inicia, como progride, quais são os estímulos, e eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, que às vezes a gente vai assim falando, o que a gente lembra, mas com alguma pergunta é mais fácil de poder responder. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ione, Neuci, Márcia? Oi, Sandra, tudo bem? Vida, tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa, que você está falando, né? O câncer vai muito também do que a gente come, né? E no caso, você falou que tem que comer coisa mais para crua, é isso? Sim, nos textos que eu li sobre a multiplicação de células mutantes já com erros, foi devido à pessoa não ter uma alimentação mais natural, mais com frutas, legumes e mais oxigenada, e estar exposta a gorduras animais que traziam uma carga já genética, né, do próprio animal, e também uma quantidade de gorduras saturadas que faz com que a célula não possa ter a respiração e a quantidade de aminoácidos suficientes ou adequados para ela fazer uma multiplicação adequada. O açúcar também é outro agente que tira o oxigênio da célula. O álcool também foi apontado. Os vírus, né, como a Epstein-Barr, o vírus da hepatite B, o vírus da herpes, são todos vírus que, quando são ligados a alguma proteína, naquela fase em que há a multiplicação da célula normal, ele se liga ali e ele cria um defeito, e ele começa a fazer multiplicação de células defeituosas mutantes, que não são nem vírus, nem são células com a genética feliz, digamos assim, normal e saudável, e ali começa a fazer muita quantidade desordenada daquelas células, e geralmente são os cânceres mais agressivos, são aqueles que crescem muito acelerados, muito rápido, e se deslocam desordenadamente para vários órgãos. A pessoa deve de ter um sistema imunológico eficiente contra vírus, contra bactérias, porque esses agentes são estímulos muito
agressivos mesmo. Eles fazem uma mutação muito mais rápida, digamos assim, que quando acontece célula mutante por uma intoxicação ou até uma bactéria comum resistente ou de bexiga ou ali de estômago, demora muito mais tempo, tá, a acontecer essa mutação do que quando é por um vírus. Então, se o sistema Sim. imunológico estiver adequado, estiver razoável, ele não vai permitir que aconteça essa mutação e não seja de forma agressiva da pessoa receber um diagnóstico, por exemplo, que já está com metástase, indo para outras partes do corpo, aí é muito mais difícil a reversão. É. Uhum. Agradeço, Sandra, pela resposta, Imagina. porque a gente vê muito hoje, e tive, né, num caso que o médico falou que eu estava, e depois, só que eu não acreditei na hora, eu falei: "Não, eu vou fazer mais exames", Claro. e aí eu fui em 4 especialistas, e aí no segundo já deu que eu não tinha nada, que na verdade, a primeira que acho que eu fiz foi de uma pessoa que espero que ela saiba que tá, porque depois que a médica falou: "Não, esse exame não é seu". Ela falou porque aí eu fiz 4 exames para saber, né, e na quarta então um deu e nos outros 3 não, e realmente e aí eu me preocupei. Então agora eu falei: "Não, eu preciso me cuidar". Então, assim, eu abani açúcar, não como açúcar, Ótimo. e tô assim, aos poucos a gente vai conseguindo, né, mas assim, não tomo, como você falou, não ponho açúcar em chá, tô largando poucos leite, tô tentando de tudo para não tomar mais leite com café, que eu adoro. E adoro não, gostava. E agora para mim, se eu tomar ou não, não me faz mais diferença. Então tô vendo muitas coisas, e eu estava até comentando que o pão tá me fazendo mal, e eu falei: "Eu vou parar com o pão". E aí com essa limpeza hepática, a gente não consegue comer. Eu fiquei até feliz porque eu não tô conseguindo comer tanto. Eu Ótimo, como um pedacinho, mas não como eu comia. Se eu ótimo. comia 2, né, às vezes, e não tô comendo. Então, diz que as células ali do paladar, né, as palatares ali da língua, elas em uma semana, elas renovam todas, não fica nenhuma célula antiga. Então, se a pessoa Sim. está fazendo uma semana de limpeza hepática, de protocolo, do preparo, mais os 3 dias que ela ainda tem que levar de dieta depois, sem a gordura Aham. animal, sem, né, os leites e tudo mais, as suas células, após 10 dias, elas são todas novas. Elas são células que não conheciam, ainda existe a memória interna, digamos assim, e as sensações assim de olfato, as memórias que nós temos de uma quantidade de tempo razoável comendo aqueles alimentos que nos faz lembrar, principalmente pelo olfato. Mas a língua, não estando, né, naquele vício do açúcar, do leite, da manteiga, do queijo, digamos assim, estando renovadas, elas vão emitir menos estímulos ao cérebro de vontade de comer aquilo, porque a língua, infelizmente, é que guarda a É. maior quantidade de memórias e emite desejos para o cérebro. Então, Hum. quando uma pessoa fica 10 dias sem aqueles alimentos e ela realmente se esforçar para não viciar a língua novamente naquele alimento, porque não vicia se ela comer uma vez e interromper mais 3, 4, 5 dias. Pessoas que comem só aos fins de semana carne, por exemplo, elas têm mais tempo de regeneração celular do que uma pessoa que come todo santo dia um bife, ou no dia seguinte come um pedaço de frango, no outro dia come mais um pedaço de carne assada, no outro dia. Então, não chega a dar tempo suficiente ao corpo de poder renovar e multiplicar em células novas
que sejam células oxigenadas, células mais saudáveis, porque não está tendo o estímulo daquela pausa, pelo menos uma pausa de 3, 4, 5 dias, onde aconteça multiplicação celular sem algum tipo de estímulo carcinógeno, digamos assim, né? Uhum. Porque tem um agente que se chama oncogênese, e ele é inativo. Então, se não for estimulado, ele não faz multiplicação de células oncológicas. Sim. Né? Agora, quando ele é estimulado, ele perde essa característica de neutralidade e ele assume o grau de multiplicação de células mutantes. Então, é como se começasse a ser o acelerador das células que estão com erro, né? E esses oncogenes, digamos assim, eles são estimulados principalmente por estímulos de hormônios e de gorduras animais. Digamos Uhum. que o açúcar, né? O açúcar, ele estimula demais a quantidade de insulina no corpo. Sim. Aí, Eu tomo. entendeu? Aí já é um hormônio que está desgastando o organismo, ao mesmo tempo que também está desgastando o próprio órgão, o pâncreas. E daí já tem o estímulo daquela gordura animal naquela semana. Aquilo junto começa a dar pode, né, ser um estímulo de progressão. Aí, se o sistema imunitário estiver ativo, bem equilibrado, ele vai mirar ali pelas células que está tendo uma quantidade mutante ali, e ele já vai lá atacar, vai fazer a parte dele. O problema Uhum. é quando tem a inibição do sistema imunitário, porque ele está deficiente, e essas células começam a ser mais rápidas do que o corpo para se defender, entendeu? Entendi. Agradeço, Agora, Sandra. tem outras lesões, por exemplo, a mamografia é uma exposição à radioatividade, raio-x também. Se uma pessoa já estiver com várias lesões no seu corpo, por uma bactéria, por um vírus, o seu sistema imunitário está deficiente e tiver uma exposição a uma radiação, também pode ser um estímulo de multiplicação de células cancerígenas. Então, elas começam a vir com vários erros, recebem ali uma proteína defeituosa, começam a não dar as ligações corretas, e esse estímulo, né, da exposição a esse meio também pode ocorrer isso. Comer a carne, Uhum. o carvão, né? O carvão é um agente bem cancerígeno, ao contrário do que as pessoas possam pensar que é inofensivo, não é. Comer a carne de churrasco todo final de semana é uma lesão, é uma ofensa ao corpo, e pode ocorrer do corpo conseguir se defender, como pode não. E começar uma fase Uhum. primária, e daí da fase primária com outros estímulos, falta de água, muito estresse, né? O estresse, por exemplo, as pessoas que ficam com aquele rubor, ficam com aquela raiva, sobe aquele hormônio do cortisol, né? E aquilo não desce e fica muito tempo. Aí vem a insulina, a pessoa vai ficando mais calma. Pode acontecer de não acontecer nada, como pode acontecer que Uhum. o estresse também desencadeia uma multiplicação de células. E daí vão aparecer, sei lá, depois de 5 anos, 8 anos, em algum lugar. Geralmente, tem pessoas que passam muitos estresses, muitas raivas contínuas, e daí elas acabam formando essas massas, né? São considerados cânceres benignos, não há benignidade nenhuma nisso, né? Mas são aqueles que não são malignos, apenas crescem massas, tumores em alguns lugares, né, da parte do corpo,
ou bateu a perna, por exemplo, pode crescer um tumor também de bater a perna, machucou aquela célula ali, o corpo não conseguiu digerir ali, né, aquele pedaço e aquele tecido começou a crescer e daí forma um tumor que tem que ser retirado. Também tem as lesões da pele através do sol. Tem pessoas que têm já uma predisposição e faz aquela lesão, eles não têm uma determinada proteção na pele contra os raios ultravioleta. E ali aquela lesão vai ficando, acaba se manifestando depois com uma ferida, porque não regenera aquele tecido, não regenera. Quando vai fazer um exame, aparece que tem aquele câncer ali. Então, devemos, digamos assim, não criar estímulos. Já existem os que naturalmente podem ocorrer. E não recriar uma quantidade, um ambiente mais estimulante, principalmente para a alimentação, e purificarmos, se a gente purificar com água, com sucos vegetais, por exemplo, o brócolis tem um antígeno contra o câncer. Vários vegetais têm antígenos que vão dar, são inibidores de crescimento naquela fase da célula estar se multiplicando. Então, se a pessoa simplesmente mudar hábitos alimentares, ela corta o efeito, e além de cortar esse efeito progressivo das células mutantes, ainda faz que as células novas que estiverem crescendo sejam células muito saudáveis. Entendeu? O organismo vai ficar mais fortalecido também. Por isso que essa suplementação, também com os frutos vermelhos, com o Rio Vida e com o Inerge, é muito eficaz contra essa fase aí da promoção do crescimento dessas células. Se estiver na fase inicial, com certeza ele não vai ter ambiente dentro do corpo que lhe dê um estímulo para se multiplicar com a rapidez, e inclusive as próximas células que vão crescer, que vão se multiplicar, vão ser saudáveis. Não tem o porquê dar continuidade a isso. O corpo o tempo todo pode estar se renovando. Mas Obrigada. imagina, Márcia. Obrigada a você. Ioneide, Neuci. Então, cheguei aqui ao meu tempo de explicação de como que acontece, como é o ambiente. Oi, Ione. O microfone estava desligado. Muito obrigada, foi muito linda a sua apresentação. Obrigada, Ione, querida. Eu quis dedicar aí às pessoas que costumam me procurar, que já estão com diagnósticos, querem saber porque ocorreu com elas, o que é que aconteceu, como que podem reverter, se é uma situação hereditária. Não quer dizer que porque é genética porque acontece de dentro dos genes para fora, né? Com um estímulo de fora para dentro. As condições hostis geralmente são externas, que modificam os genes que estava saudável, estava se multiplicando bem, e daí ele recebe essa agressividade, essa lesão, e daí esses genes, depois que ele é ofendido, ele recebe alguma proteína defeituosa ali, começa a dar esse crescimento aí mutante. Então, não é porque é genético que é hereditário. A maior parte das pessoas, né, acham que é hereditário só porque dizem, é genético. É genético porque é uma condição que acontece de mutação dos genes. Mas, se a pessoa tiver uma herança hereditária de uma alimentação ruim, é claro que se o pai e a mãe tiveram esse ambiente hostil, ou fumavam, ou bebiam, ou tinham uma alimentação
muito artificial, né? Tem pais que comem miojo desde que o miojo foi criado e têm criado os filhos com miojo. Se eles receberem um diagnóstico de câncer, porque o glutamato monossódico é um dos mutantes, um dos estímulos mutantes de células, pode ocorrer também que os filhos, ainda numa fase prematura, também possam receber algum diagnóstico. Aí vão achar que é hereditário, mas não é. É genético porque os dois genes, tanto dos pais quanto dos filhos, estavam sobre as mesmas condições hostis e agressivas contra a célula. Aí vai acontecer em várias gerações, porque as várias gerações estavam se alimentando com os mesmos tipos de químicos, né? Ou estavam expostos ao mesmo ambiente hostil, ou de carvão, ou de cigarro, ou de álcool, tá bom? Isso daí é bom deixar bem claro, porque muitas pessoas se apavoram, porque a avó, a mãe, eu mesmo, quando não tinha muito conhecimento, achava que a minha avó, porque ela tinha tido esse câncer de mama, que podia ocorrer comigo também, ou com a minha mãe, e ela foi a única pessoa que teve esse estímulo, né, que ocorreu com ela, e por enquanto, né, graças ao bom Pai, não aconteceu com nenhum outro integrante da nossa família. Tá bom? Mais algum componente que vocês queiram saber? Algum detalhe? Eu estou tranquila, vou assistir de novo, ouvir novamente, concentrar, anotar algumas coisas, Tá para bom. estar conversando com o pessoal, né? Uhum. Muita gente doente, muito câncer por aí. Então, tem várias dicas aqui do que fazer, que é fase primária e até na hora da progressão pode se reverter. E conheço, inclusive, tenho uma amiga no Brasil, o nome dela é Alessandra, ela recebeu um diagnóstico que estava com o RI5, que é a fase assim mais agressiva também do câncer de mama, não quiseram nem fazer nenhum tipo de interferência, nem por cirurgia, nem por quimioterapia, nem por radioterapia, mandaram ela para casa, deram alguns meses para ela e ela mudou completamente o estilo de vida dela e também a alimentação dela. Ela está viva até hoje e montou um canal também, inclusive um site, auxilia muitas pessoas na ingestão de alimentação crua, os sucos vegetais, que não deixa de ser uma quimioterapia natural, né? Porque é uma terapia que forma com os químicos naturais dos vegetais antígenos contra a mutação das células que estão ali aceleradamente mutantes. E daí elas realmente em, entram em freio, além de estarem freadas pelo organismo, entra também as células de regeneração começam a nascer saudáveis e também o sistema imunitário começa também a ser ativado. Ela fez suplementação, ela fez também argila, ela fez vários métodos e saiu desse diagnóstico que estava ali caminhando para metástase. Então, não tem que ser um diagnóstico de aflição, tem que ser encarado como algo para alertar a pessoa se quer ter uma vida mais saudável e um tempo de vida maior aqui, ela tem que dar realmente o direito às suas células de viverem e viverem num ambiente muito mais amistoso e saudável do que nesse ambiente hostil que fez essas mutações. Tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui comigo e para quem vocês souberem que teve algum contato aí de algum diagnóstico e está desanimado, podem colocar para escutar aí
a nossa live de hoje, porque realmente eu fiquei muito mais animada quando eu li todos esses artigos, todas essas últimas descobertas. Foi assim, veja que eu tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Eles investigando todas essas mutações, eles conseguiram reunir, porque as proteínas realmente são algo assim, é um mistério, né? Esses bloquinhos que acontecem de reconstrução das nossas células na nossa vida. E eles conseguiram descobrir em 2018 uma proteína que inibe o crescimento ou a progressão do Alzheimer e até devolver alguma parte ainda da memória para as pessoas. As células, claro, que tinham sido danificadas, né, os neurônios, né, que tinham sido danificados, não tem, mas aqueles que ainda estão saudáveis, eles podem assumir uma quantidade boa de memória recente, e a pessoa pode ter uma vida muito mais, digamos assim, de lembranças, muito mais saudável com os seus familiares ainda. Então, eles estão assim na progressão. Proteína é algo realmente essencial. Eu fiquei pensando bem da nossa Whey, que já vem com o leitor, digamos assim, do, do sistema imunológico, para fazer com que o nosso sistema imunológico, além de protegido, fique muito mais inteligente contra agressões externas, né? E também que consiga dar ali a quantidade de aminoácidos suficientes para as nossas células estarem sempre se multiplicando, sem precisar estarem fatigadas, sem aminoácidos e essenciais para fazer essas proteínas cada vez terem uma quantidade mais razoável no nosso corpo, né? Bom, Neuci, abriste o microfone? Obrigada, Sandra, por essa apresentação fantástica. Infelizmente, eu perdi um pouco, tive um probleminha nos grupos ali, mas já resolvemos. E acabei perdendo um pouco da sua conferência, mas depois eu assisto na íntegra, já que ficou Imagina, gravado. vai estar aqui. Eu estava bem calma, eu li, reli todos os materiais, queria realmente passar essa mensagem com gratidão, né? Porque eu tenho muitas pessoas amorosas e às vezes até pensam que são culpadas desse diagnóstico e pode acontecer um infortúnio dessa multiplicação, mas pode ser interrompido. E às vezes elas são pessoas até que comem a maior parte da quantidade de alimentos saudáveis, mas porque ainda fazem ingestão de açúcar, ou de uma festa ou outra refrigerante, uma outra fritura, acabam tendo essa fadiga celular, não fazem suplementação. E são pessoas amorosas que gostam de viver e têm muita ambição de estarem alegres o tempo todo, gostam de participar de festas. Tem pessoas que não são alcoólatras, são pessoas normais, comuns, felizes, que aos fins de semana vão com os amigos, comer um churrasco, tomar um álcool, né? Na cerveja, acham que é muito pouca coisa, ai, uma cerveja de latinha, duas. Então, nós nunca sabemos como e quando a nossa célula vai enxergar aquilo como uma agressão. E as pessoas são amorosas, são queridas, são felizes, estão vivendo a vida normal, a vida como a sociedade lhes apresenta, como os pais lhes apresentaram, como os amigos gostam de viver. E esse meio social ativo na vida das pessoas é realmente um estímulo da pessoa não conseguir viver uma vida mais regrada e achar que é inofensivo, porque a maior parte da quantidade de pessoas faz, então não vai dar nada, e às vezes pode dar. Então já estou avisando que se der alguma situação assim, com alguma pessoa que é muito feliz, estava vivendo bem, estava até agora, né, digamos assim, numa situação confortável,
Se receber um diagnóstico, não se apavore, é inicial, pode mudar o seu estilo de vida e regredir essa situação, pode voltar a ser saudável, e daí estudar uma forma de não ter estímulos, ou se tiver estímulos, né, que tenha os antígenos. Toma aí a suplementação inteligente, né, para o sistema imunológico estar muito mais capacitado contra esses agentes agressores, e vai continuar a viver feliz, não fica aí isolado, achando que vai morrer porque recebeu um diagnóstico, tá bom? Existem muitos recursos e recursos saudáveis, tá bem? Obrigada, gratidão sempre a todos por estarem aqui comigo. E, por favor, quando mandarem alguém lá no canal também, digam, por favor, para se inscrever, para que aumente a quantidade de inscritos, não só like no vídeo ou comentário, tá bom? Fiquem bem, uma boa semana para todos vocês. Beijinhos no coração de vocês. E precisando de mim, vou estar nos grupos, tá bem? Fiquem bem, boa semana. Tenha um bom... Beijo, você também. Deus te abençoe. Obrigada. Tchau. Deus. Tchau. Ó, partilhem também o vídeo. Pode bom. deixar. Que dia vai estar postado? Amanhã já? Olha, meu marido faz amanhã, e daí depois ele já vai postar. Tá bom? Bem, Obrigada. Beijinho. Boa semana. beijo, tchau. Realmente.